Vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa aula, a aula de número 2. Nós vamos falar um pouco sobre a base comum curricular. Porque, meninos, fazem parte do nosso dia a dia enquanto professor. E eu trouxe para vocês esse documento onde eu falo muito sobre ele, que é o nosso documento curricular do Tocantins, tá bom? É o nosso currículo que direciona as nossas práticas enquanto professor na sala de aula e enquanto professor do Tocantins, toda a nossa região, não só de Palmas, mas de todo o estado do Tocantins. Então esse documento é o mesmo que eu fiz como ele é um pouco extenso, né? Eu fiz uma breve fala sobre ele. Então é os que conforme eu mandei no slide para vocês. Está no slide também, na apostila de vocês, que nós iremos ver, tá bom? E vocês podem estar buscando formas de baixar esse documento para vocês, porque é interessante que vocês tenham e leiam sempre, tá? Porque vai fazer parte da construção dos seus planos de aulas quando vocês estiverem na sala de aula. Vamos para o slide agora. Ó, esse documento do curricular do território brasileiro do Tocantins, ele é uma orientação pedagógica da educação infantil no contexto da BNCC. Nós sabemos que a BNCC não é um currículo, né? Ela apenas norteia os estados para a construção desse currículo. Na BNCC, ela não dá sugestão de atividades, né? Agora, no currículo, sim. No currículo dos estados, sim, dão essas orientações de atividades, direciona conforme a região. Por isso que chama documento curricular do território brasileiro do estado do Tocantins. Então, nós vamos trabalhar todo o estado do Tocantins, trabalhar de forma detalhada. É importante para que nossa criança se desenvolva, cresça, conhecendo e sabendo de tudo sobre nosso estado, pelo menos um pouco de tudo que é essencial para esse crescimento da nossa criança, né? E esse documento vai falar também, ele está dentro do contexto, né, da BNCC e as DNCNEI estabelece o quê? Que as propostas pedagógicas das instituições devem levar em conta os princípios éticos, políticos e estéticos. Olha só, princípio, esses políticos, éticos, estéticos e políticos, eles nos dão norte de como está trabalhando esses assuntos na educação infantil. Eu enrolei um pouquinho aqui, né? Mas espero que vocês tenham compreendido. E esses princípios é de onde parte todos os 6 direitos da educação, de direitos da educação infantil, que a BNCC nos fala. E lembrando também, gente, que a BNCC ela é um documento mandatório, tá bom? Ela é obrigação. Nós somos obrigados a trabalhar esse documento. Por quê? Porque ele é que norteia, não é um documento assim, que te dá possibilidades de que não trabalhe, não. Tanto na rede municipal como na rede pública, melhor dizendo, e na privada, nós temos que trabalhar dentro da BNCC, isso conforme o nosso estado. Exemplo, o Rio Grande do Sul vai trabalhar dentro da região, do território do Rio Grande do Sul. Pará, da mesma forma. Maranhão, os estados. Mas todos têm que obedecer esse documento maior, né, que é constituído, como eu falei lá atrás, pela LDB, a Constituição Federal. Então, assim, todos eles têm que ser contidos e nós temos que trabalhar, é um direito da criança que já foi garantido, tá bom? E vamos falar também sobre que as unidades de educação infantil devem oferecer às crianças oportunidade para que elas tenham experiência com múltiplas possibilidades de expressão, com as interações, as brincadeiras, com os eixos para o trabalho pedagógico.
Olha, eu vou falar com vocês sobre esses princípios aqui que nós falamos agora há pouco. Vou comentar com vocês porque é interessante não deixar de falar, né? Porque quando eu falo de princípios éticos, eu vou estar falando, gente, sobre o conhecer e o conviver. O conhecer e o conviver são os direitos, são os 6 direitos da BNCC de aprendizagem que nós temos enquanto professor garantir para as nossas crianças, tá bom? Que vai trabalhar o eu, o outro, a sociedade, também o político, né? Vai trabalhar a questão do participar, do brincar, onde a criança tem o direito de se expressar, o direito de voz, de colocar suas opiniões, colocar a sua votação, as suas ideias. Então, eu, enquanto professor, vou estar permitindo e dando direito para minha criança de fala, direito de ela ser protagonista. É aí onde entra a questão do protagonismo infantil. Eu vou falar, mas a minha criança ela tem a voz ativa. Isso de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, assim, todas as faixas etárias da educação infantil, a criança tem esse poder de fala e eles são garantidos dentro desses princípios, né? E os éticos vão trabalhar o quê? O brincar, o explorar. Eu vou trabalhar a sensibilidade, a ludicidade, a cultura da minha criança, né? Então, assim, é interessante é importante, na verdade, que eu contemple as minhas crianças com as múltiplas possibilidades e garantindo esses direitos que elas já conquistaram, tá bom? E que não é opcional para nós enquanto professor, é um documento mandatório, então eu tenho que cumprir. E também eu vou trabalhar essas possibilidades dentro de quê? Dentro da interação, das interações da criança com as outras crianças, da criança comigo enquanto professor, com os colegas, com os outros profissionais de educação dentro da instituição de ensino, com as merendeiras, com os vigias, né? Com quem mais? Com os demais professores, com gestores. Então, assim, eu vou trabalhar essa questão da interação com as minhas crianças e também as brincadeiras. E dentro das brincadeiras, eu vou transmitir para ela o que eu quero que ela conheça. Vou trabalhar as culturas, vou trabalhar as vivências, vou trabalhar todas as possibilidades que eu encontrar com a minha criança dentro das brincadeiras. Então, quando eu falo de brincadeiras, o brincar, há uma intenção por trás. E dentro dessa intenção está todo o conhecimento, está toda uma pesquisa que eu pesquisei, que eu elaborei dentro do plano de aula, que entra o projeto pedagógico, que entra o projeto didático da turma, que ela foi elaborado juntos para estar trabalhando com a minha criança, tá bom? Então, assim, não é algo fechado, mas é algo aberto. Lembra do todo? Agora a gente vai falar sobre esse todo e passar para as pequenas partes, tá bom? Vamos lá. A BNCC no Brasil, 2018, né? Página 36. Apresenta o quê? A etapa da educação infantil será 6 direitos de aprendizagem, que eu falei agora há pouco, e desenvolvimento, que são o quê? O conviver, o brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Esses 6 direitos, né? 6 direitos, vocês têm que memorizar e aprender, porque quando eu pensar em construir meu plano de aula, eu vou pensar nesses 6 direitos, que eu vou, por obrigação, contemplar. Professora, mas como que eu vou contemplar esses direitos dentro das minhas propostas? Agora, em pouco, a gente vai estar falando detalhadamente sobre cada um deles, né? Mas é importante que eu saiba que quando eu propor uma proposta, eu vou dar a possibilidade para minha criança conviver, para minha criança brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então, tem que haver esse direito, né? Ela tem que participar. Então, por isso que eu não posso colocar coisas lá que ferem, que machucam,
Não, vou colocar coisas que elas possam manusear, que elas possam pegar, que elas possam rasgar, porque é um direito dela, que ela dá voz para ela falar, ela expressar o que se gostou, se não gostou, né? É aqui que entra os cantinhos também de interação. Eu vou dar possibilidade de mais cantinho e não somente um, porque eu tenho que contemplar aquela criança também que não tem a sensibilidade de estar lá, que não pode estar pertinho, aquela criança que tem alguma deficiência, né? Então eu tenho que contemplar dentro dos meus cantinhos de atividades, porque é um direito dela de participar. Vou adequar conforme a realidade das minhas crianças. E lembrando que dentro da nossa realidade, do nosso Tocantins, nós temos os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né? As crianças dos assentamentos. Então, assim, é importante que eu pense antes de propor meu plano de aula, minhas atividades, meu projeto pedagógico, meu projeto didático, tá pensando para quem essa criança que eu vou estar preparando. E também vai falar sobre a estrutura, sobre os 5 campos de experiências e a organização curricular, que é interessante, mais do que interessante, é importantíssimo que você, enquanto professor, tenha conhecimento de cada um deles. Eu vou falar sobre o eu, o outro, o nós, corpo, gestos, movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores e formas, imagens, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Eu costumo falar, meninas, que esses 5 campos de experiência é como se fosse antes as disciplinas na educação infantil. Né? Não são disciplinas, são campos de experiências, mas para vocês entenderem, se achar, dentro do eu e o outro, eu vou trabalhar a questão do social, o corpo, gestos de movimentos, educação física, né? Escuta, fala, o português, a imaginação, a literatura, a matemática dentro das relações, das quantidades, a química, a física, a arte, né? Então, assim, tudo isso eu vou estar incluindo dentro de quê? Dentro dos 5 campos de experiências na educação infantil, tá bom? No ensino fundamental não mudou, apenas a nomenclatura que agora é componente curricular, que antes nós chamávamos de disciplinas, tá bom? E as áreas do conhecimento também. Vamos lá. Dentro desses campos de experiência são explicitados como os direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser garantidos o quê? 3 grupos etários importantes. Olha lá as faixas etárias da educação infantil. Ela se divide em 3. São os bebês, né, que é de 0 a 18 meses. As crianças bem pequenas, crianças bem pequenas, 19 meses a 3 anos e 11 meses. E aí vem as crianças pequenas, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Os bebês, já fala bebês, então berçário, né? Berçário 1, berçário 2. Crianças bem pequenas são os maternais, maternais 1 e maternais 2. Crianças pequenas é o período 1 e o período 2. Já a criança com 5 aninhos e 11 meses já saindo para o ensino fundamental. Então é interessante, é importante que você saiba dessas faixas etárias e tenha consciência dessa faixa etária na hora de construção de plano de aula. Porque eu encontro muitos alunos, professora vai fazer um plano de aula e aí professora, crianças do maternais. Mas que maternais? São 2. E tem as faixas etárias diferentes. Tem o maternal 1, né, que está aqui dentro das crianças bem pequenas, que é as crianças de 19 meses, então assim 2 anos e meio, até 3 aninhos, e aí os maternais 2, que já 3 aninhos, e outros conforme a faixa etária até 4 aninhos. Então assim, há diferença, os bebês da mesma forma, e às vezes a habilidade de um não é a mesma do outro, então é importante que eu saiba disso, até para eu pesquisar depois na BNCC sobre eles, para mim estar planejando as minhas aulas. E interessante também, gente, vocês vão estar encontrando a BNCC no site do MEC. E vou tentar também disponibilizar aqui para vocês nos documentos, né,
na minha pastinha aqui para vocês também sobre a BNCC na educação infantil. Mas pesquisem e correm atrás para vocês estar tendo maior conhecimento. Dentro desse documento que nós falamos do território Tocantins, nós vamos falar também sobre a concepção da criança, porque é importante que eu, enquanto professor, saiba sobre essa concepção, né? A criança deve ser compreendida como sujeito histórico e de direitos, tá? Que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal, coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói seus sentidos sobre a natureza, a sociedade, produzindo o quê? Cultura. Isso está dentro da DNCNE e também está dentro da BNCC e do nosso currículo do Tocantins. Eu não recebo uma criança vazia, né? Tem pessoas que imaginam a criança é pequena, ela não sabe de nada, engano nosso, né? A criança, ela vem com bagagens. Por mais que ela seja um bebê, ela traz consigo a sua cultura, traz as suas experiências dentro da família, no seu ambiente familiar. Então, assim, ela vem para nós com bagagens e nós, enquanto professor, tem que garantir para ela esses sujeitos históricos e de direito, como fala a nossa BNCC, tá bom? Garantir as relações, as interações, né? As práticas, porque criança aprende fazendo, aprende manuseando, aprende brincando, pegando, rasgando, né? Construindo. Que a partir do momento que ela vivencia no seu dia a dia, ela vai construir passo a passo a sua identidade pessoal, né? De forma coletiva, de forma individual. Ela vai brincar, ela vai imaginar, ela vai fantasiar, desejar, olha quantas coisas, e ela vai experimentar, observar, vai narrar, vai construir tudo isso, vai questionar e vai aprender. E dessa forma ela vai estar o quê? Produzindo cultura, né? Ela vai crescer, essa criança vai ser um adulto que saiba se pôr onde ela estiver, ela vai ter conhecimento, tá bom? E não vai ser algo que ela aprendeu e esqueceu, não, ela vivenciou. E quando ela vivencia, quando ela constrói, quando ela experimenta, realmente ela aprende e fica. Por isso que chama base, né? Essa base eu preciso construir com as minhas crianças a partir de muito cedo. Tá bom? A partir de bebê, né? Tem muitas pessoas alunos que me perguntam, professora, mas para educação infantil, para bebê eu preciso fazer plano de aula? Sim. Você, enquanto professor, não pode estar indo para a sala de aula sem um plano de aula. Como é que você vai se orientar ali, né? Então, assim, como é que você vai trabalhar? Ah, mas criança... Tem muita gente que tem pensamento que criança só chora e come. Não, senhora. Criança aprende. Né? Eu vou trabalhar com elas os movimentos, vou trabalhar a questão da psicomotricidade, a questão do levantar, do pegar o objeto, né? Claro que eu vou ter cuidado com esse objeto, que eu não posso estar dando qualquer objeto, porque ela pode colocar na boca, né? Então, assim, porque é normal a criança nessa fase estar colocando na boca, então eu vou pesquisar sobre quais objetos eu posso entregando para a minha criança, qual objeto que eu posso, que não vai machucar, que não vai ferir, que ela não vai conseguir colocar no nariz, no ouvido, na boca, né? Então tudo isso eu aprendo lendo sobre a cada faixa etária, tá certo? Vamos ver o próximo. O direito de ser criança. Então, assim, a criança conseguiu esse direito lá em 1994, me parece, 1990, quando foi garantido o direito do ECA, né? A questão do direito da criança e do adolescente. Então, é um direito da criança. Ela já conseguiu em lei.
E nós temos que garantir esse direito à criança. E é sabido, gente, que toda criança tem direito de quê? A ter um nome, a pertencer a uma família, ter direito de ter uma vida segura, livre da violência, né? Dos perigos sociais, naturais, direito a brincar e não trabalhar, direito a receber educação de qualidade e que respeite o seu tempo. Olha só o tempo, né, que é importante na educação infantil, a ter um sistema de saúde que o acolha, direito à alimentação saudável, sobretudo tem o direito de viver uma infância feliz, rica, com as possibilidades dentro das vivências e as experiências. Olha aqui de novo as vivências e dentro de quê? Das experiências sociais significativas. Então, é tudo isso que nós falamos no tópico anterior, mas reforçando essa questão desse direito. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que pensar nessa minha criança antes mesmo de pegar o papel e a caneta para preparar esse plano de aula. Então, assim, a minha criança, ela é uma criança de direitos, né? E eu preciso garantir para essa criança todo o seu direito, o direito de tempo, o direito de proteger, da alimentação, né? A gente sabemos que o Estado, a família tem a obrigação de garantir esse direito para a criança e nós também, enquanto professor, respeitar o tempo, as faixas etárias, os momentos da nossa criança, acolher essa criança, né? Trabalhar a questão da alimentação saudável na hora das refeições com a nossa criança, permitir que ela viva realmente uma infância rica de possibilidades, de experiências, de momentos que ela se deslumbre, que ela se veja ali, que ela se encontre, né? Porque essas vivências, essas experiências vão trazer momentos significativos para essa criança e ela vai crescer muito mais preparada para enfrentar o amanhã, para enfrentar as futuras séries que venham à frente, né? Os desafios que essa criança venha enfrentar. E também, ainda aqui no currículo do Tocantins, nós vamos falar sobre a diversidade e a inclusão, que é algo muito forte no nosso dia a dia, que nós não podemos deixar de falar, até porque nós temos crianças na sala de aula, seja ela de qual seja a faixa etária, nós temos crianças lá que vai precisar dessa nossa atenção, precisar desse nosso acolhimento, precisar do olhar diferenciado, do olhar sensível, tá bom? Do olhar, do ouvir sensível. Vamos lá. A educação inclusiva tem o objetivo de incluir crianças com necessidades especiais no sistema de ensino regular, né? Sendo que a instituição deve se adaptar às necessidades da criança para promover uma educação para todos. As instituições que atendem à infância precisam encarar a inclusão como reconhecimento do direito para a instituição de professores, crianças e sociedade. Então, a diversidade e a inclusão também é um direito. Está dentro do ECA, está dentro da Constituição Federal, da DNCNE, da BNCC e também está dentro do nosso currículo, que não poderia ficar de fora. Então, nós temos que garantir esse direito para nossas crianças, incluindo ela no nosso dia a dia, no nosso planejamento, planejar para essa criança, pensar como eu vou alcançar essa minha criança que não tem as mesmas mobilidades que os demais crianças, os demais alunos, né? Eu tenho que alcançar, eu tenho que contemplar essa criança e também trazer ela para esse mundo, pensando numa proposta diferente, pensando em uma brincadeira que contemple, né? E também fazendo com que essa criança se relacione com os demais, que eu inclua essa criança em tudo que eu for fazer. Então, assim, eu preciso garantir para a minha criança esse momento. Dentro ainda do currículo do Tocantins, ele vai falar sobre a diversidade e identidade cultural do Tocantins, né? Quando eu falo da regionalidade, eu estou contemplando tudo isso. Estou contemplando toda a cultura do Tocantins. E dentro da nossa cultura, que é uma cultura muito rica, pessoal, eu vou trabalhar sobre a questão
das identidades culturais do Tocantins, como eu já falei, né? Vou trabalhar a questão da infância no campo, vou trabalhar sobre as infâncias indígenas, sobre as infâncias quilombolas e as infâncias dos assentamentos. Gente, é algo que eu tenho que pensar, que eu tenho que estudar sobre eles e contemplar no meu plano de aula. Tudo isso que eu estou passando para vocês são algo que é importante, que é essencial na hora de construção desse meu plano de aula e que não posso deixar jamais de contemplar. Então, o plano de aula é muito mais do que um papel e uma caneta e detalhar o que eu vou fazer, muito mais do que uma rotina, ele é muito amplo e eu preciso ter consciência disso para me contemplar as minhas crianças, saber quem é essa criança que eu estou planejando, de onde ela vem, que horas ela sai de casa para chegar aqui na escola, né? Qual a cultura dela, o que ela traz para mim. E essa diversidade de cultura, eu tenho que respeitar aquele que é indígena, eu tenho que respeitar aquele que é quilombola, aquele que vive nos assentamentos, aqueles que vivem nas chácaras, nas fazendas. Então, eu tenho que preparar o meu plano de aula pensando nessa minha criança. De onde ela vem, o que ela me traz, tá bom? Então, eu tenho que pensar nisso antes de eu fazer meu planejamento. Aqui, vamos falar um pouco sobre o perfil desse profissional de educação. Como que é interessante que eu seja, como é importante que eu seja enquanto professor. E quando eu falo professor, não só da educação infantil, mas também do ensino fundamental, né? Que também vou trabalhar com crianças. São crianças que eu vou estar trabalhando. Então, assim, até, se não me engano, 9 anos, 10 anos, vai depender da faixa etária, né? Desculpa, vamos lá. É direito da criança receber atendimento e ser acompanhado por profissionais qualificados, que respeitem suas competências e limitações. Olha lá. A qualificação dos profissionais fundamenta-se em 3 questões básicas: a sensibilidade, flexibilidade e o conhecimento. Ser sensível às dificuldades de adaptação que a criança poderá apresentar, né? Estar apto para lidar com as situações que exijam paciência. O professor precisa de muita paciência, compreensão, técnica, permitirá que os pais e os alunos se sintam mais seguros e tranquilos na hora de entregar a relação do processo de desenvolvimento da criança para você, enquanto professor. Então, eu, enquanto professor, além da minha qualificação profissional, eu preciso respeitar essas competências e limitações das minhas crianças, respeitar o tempo das minhas crianças. Eu tenho que compreender que eles não aprendem juntos, melhor, aprendem juntos, mas nem todos aprendem ao mesmo tempo. Cada um tem um tempo, cada um tem a forma de aprender. Às vezes eu preciso usar outros meios, outras linguagens para contemplar aquela minha criança que não me compreende de uma forma, né? Por isso que eu vou usar outros mecanismos para alcançar essas crianças. E eu também tenho que, além da minha qualificação, eu preciso ter essas 3 questões que são básicas. A sensibilidade. Eu tenho que alcançar a minha criança, compreender a minha criança através do olhar, através do toque, através do ouvir. E essa escuta sensível, esse olhar sensível é essencial na educação infantil. Como que eu vou contemplar uma criança que não fala? Vocês já imaginaram o berçário, maternal 1? Às vezes a gente recebe crianças que ainda não conseguem ter uma fala clara, não consegue se expressar por meio da fala. E ela vai fazer o quê? Ela vai chorar. Ela vai espernear, ela vai bater, ela vai morder, ela vai gritar, né? Vai se recolher. Então é por isso que eu preciso, enquanto professor, ter esse olhar sensível para a minha criança, ter essa sensibilidade, ter também a flexibilidade, saber que
Às vezes eu proponho uma coisa, mas não, a minha criança não está totalmente preparada para aquele momento. Eu tenho que ser flexível, saber que eu preciso de dar um outro momento, um tempo para essa criança se adequar a esse momento, né? Eu preciso também ter o conhecimento, é onde eu vou encontrar sabedoria para estar atendendo essas minhas crianças, que às vezes, muitas vezes é contemplada, é vista como birras, como malcriações, né? Então é interessante nós estarmos falando sobre isso também, tá bom? Ser sensível às dificuldades, né? As prováveis, a dificuldade de adaptação. Nós, enquanto adultos, temos muita dificuldade de adaptação. Olha aqui eu enrolando a voz, né? E inclusive esse momento agora que nós estamos aqui falando para você através desse computador, né? Das mídias. Então, assim, não foi um momento fácil de adaptação enquanto professor, porque nós éramos o quê? Somos professores e fomos de uma hora para outra obrigados a nos reinventar e estar diante de câmeras, onde que nós não estudamos para ser jornalistas, não estudamos para ser atores, estamos aqui ministrando para vocês sem nenhum aluno, com câmera, com apenas um editor, né? Um cinegrafista, muito bom, muito obrigada. Então, assim, é momento de adaptação. E eles têm que me compreender, enquanto professor, que eu não sou jornalista, não estudei para isso, não sou ator. Mas, da mesma forma, nós, enquanto professor, tem que ter sensibilidade e saber que a minha criança também tem dificuldade na adaptação, que ela mora com os pais, não tinha muito contato com pessoas estranhas, de uma hora para outra foi levada para uma escola, vivenciar com pessoas diferentes, pessoas estranhas, que ela tem que adaptar. E eu, enquanto professor, tenho que ter essa compreensão que ela precisa desse tempo para adaptar, né? Ter a paciência, ter a compreensão, tem que precisar também de técnica. Por isso nós estamos estudando, nós estamos buscando essas técnicas que vai permitir que eu transmita essa tranquilidade para os pais quando me entregar a sua criança. Porque os pais sentem as crianças muito mais quando o professor não está preparado para atendê-la, quando o professor não está preparado para dar esse acolhimento, para receber essa criança, né? Que quando você compreende que ela está num lugar estranho, pessoas estranhas, diferentes, eu vou compreender, não? Eu vou buscar mecanismos, técnicas para alcançar essa minha criança que está com dificuldade. E não impor muitas regras no momento. A rotina existe? Tem que existir, mas depois dessa adaptação, ou durante a adaptação, você vai colocando algumas rotinas, alguns elementos para ela ir já compreendendo, mas esse primeiro momento é importante a adaptação, tá bom? E com isso, nós vamos facilitar a relação do processo de desenvolvimento da nossa criança. Então, tem que ter essa paciência, essa compreensão aí. Vamos lá. Aí também, dentro desse documento, vai falar sobre os demais profissionais da educação infantil, né? Vai falar que não é somente eu, enquanto professora, que sou profissional de educação, mas todo aquele que, a partir do portão, estão ali nesse mundo, nessa realidade educacional, ele também é um profissional de educação infantil, ou de profissional de educação no amplo, né? O porteiro, o vigia, a merendeira, a moça da faxina, né? As professoras, as monitoras, que hoje é muito presente no nosso dia a dia, a gestora, a orientadora, a coordenadora pedagógica. Então, todos esses profissionais fazem parte dos profissionais de educação infantil, tá bom? Ou dos profissionais da educação. E também vai falar sobre a questão da formação. Não é eu fiz o magistério e pronto, final. Não. Nós vamos nos capacitar, vamos estar fazendo cursos, estudando, né? Fazendo curso de graduação, de pós-graduação, até mesmo mestrado, para estar nos aperfeiçoando para atender
mais as nossas crianças, que quanto mais eu aprendo, mais eu melhoro a minha prática enquanto professor. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento na educação infantil. Então, assim, nós fechamos aí alguns assuntos referente ao nosso documento curricular do Tocantins, tá bom? E nós iremos falar agora um pouco sobre o planejamento dentro desse currículo e logo após nós vamos passar para a prática, tá bom? Vamos lá? O planejamento na educação infantil. Planejar, gente, é voltar-se para o ato de reflexão. Quando eu falo aqui educação infantil, eu estou me referindo também ao ensino fundamental, ao ensino fundamental 1 e 2, né? O ensino médio, não importa, o ensino para adultos, igual eu estou fazendo agora para vocês, eu estou pensando em vocês quando eu planejo, né? Então, eu preciso, enquanto professor, pensar nesse meu planejamento como um ato contínuo, tá bom? E faz parte da nossa prática, né? E também faz parte da compreensão de que as crianças são, de quem as crianças são, na verdade, né? Os grupos etários, quando eu falo de grupos etários, eu estou falando das faixas etárias que nós vimos agora há pouco, né? Que serão atendidos. Eu estou falando dos gostos, das preferências, modo de vida, de onde vieram, as bagagens culturais, olha aí, que elas trazem consigo, os seus interesses, também a sua comunidade social, de onde ela vem, de onde ela vive, o que ela traz consigo, né? Então, assim, percebe que não é só papel e caneta, não. Existe algo muito maior por trás de tudo isso, né? Por trás de um simples plano de aula. Eu vou contemplar muitas coisas nesse plano de aula. E quando eu penso nas minhas crianças, eu vou pensar na faixa etária que ela tem, qual os mecanismos que eu vou usar para alcançar as minhas crianças, né? Quais as habilidades que eu posso estar trabalhando para que ela se desenvolva. Então, tudo isso eu vou pensar quais os materiais que eu vou usar. Vou usar materiais lúdicos, se são não estruturados, se são elementos da natureza. Tudo isso eu vou pensar antes de planejar para minhas crianças. Vou estar pensando no tempo, né? Agora a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, vou nas preferências dela, no gosto. Então, tudo isso que está grifadozinho de vermelho, é interessante a gente estar falando e pensando também, tá? E dentro desse planejamento, existem os níveis de planejamento, que lá também, eu não vou entrar, falar mais sobre isso, mas vocês podem estar pesquisando dentro desses níveis, dentro do currículo também, o plano anual e os projetos. Os projetos nós vamos estar falando em outros blocos, tá bom? Vamos lá. O projeto da turma, eu vou só dar uma pequena lida sobre ele, tá bom? Mas a gente vai explorar mais nos próximos blocos. Esse projeto, ele precisa ter o quê? Um tema. Ele pode ser chamado de projeto da turma, como também projeto investigativo, né? Uma construção, na verdade, investigativa. O tema do projeto vem ao encontro dos interesses e desejos das crianças da turma, ou é o professor que deseja trabalhar o tema com foco nas necessidades. No caso aqui, as crianças pequenas, como elas não sabem falar, né? O professor vai ver o perfil da turma, o que é importante ser trabalhado, e a partir daí vai ver as necessidades e o foco para construir esse projeto investigativo. Nós temos também pensar em quais conhecimentos as crianças têm sobre o que eu quero trabalhar, né, sobre o tema, quais as possibilidades que as crianças terem contato com essa proposta. Então, assim, eu vou pensar no tema, sim, mas eu tenho que pensar nessas possibilidades de o que as crianças já sabem, o que eu posso estar trabalhando com elas, né? De que forma a família pode ser estimulada
a participar e a se envolver nessa proposta. Também os questionamentos que eu vou poder fazer com as crianças, com as famílias, e quais os campos de experiências que eu vou contemplar, quais os direitos de aprendizagem também, né? Eu vou contemplar e quais os desejos e anseios das crianças voltados para essa proposta. Então, tudo isso eu vou pensar antes de propor esse projeto investigativo. Ainda dentro desse tema, nós vamos falar, a gente vai ver também sobre os tempos, espaços, relação e transformação. Vocês vão estar dando uma lida aí, eu deixei na apostila, tá bom? Na apostila vocês vão ler sobre esses tempos, espaços e materiais, que é considerado como o terceiro educador. E aqui nós finalizamos, só dar uma olhadinha aqui, nós finalizamos o nosso segundo bloco.